Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Êxodo, capítulo 23, versículos 6 e 7. É o desafio Memória Bíblica na campanha por justiça. E é uma delícia voltar aqui a este texto do livro de Êxodo. Para quem não sabe, eu sou César William, o intérprete da voz de Deus em várias obras da Record TV, 13 para ser exato, entre novelas, filmes e séries, e uma delas é Os 10 Mandamentos. Em 2015, está perto aí de fazer 10 anos no mês que vem. Graças a Deus, um fenômeno. Nunca mais se repetiu tal sucesso. E aqui, de volta a esse livro de Êxodo, é uma recordação muito feliz. Estou bem contente, mas te convido. O objetivo, além de me alegrar aqui nessas lembranças gostosas, né, dessa honra de interpretar o Altíssimo, devemos memorizar. Então pegue sua Bíblia, capítulo 23 de Êxodo, está logo no começo, versículos 6 e 7, eu vou repetir mais uma vez, aí fechamos a Bíblia e vamos ver se conseguimos memorizar. Diz assim: não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Fechamos. Vamos ver se memorizamos. Agora olhando só para você. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Êxodo 23, versículos 6 e 7. Vamos abrir agora para ler as anotações de fé. Esta é uma Bíblia com as anotações de fé do Bispo Edir Macedo, também outro lançamento que eu coloquei voz, graças a Deus, o lançamento desta Bíblia de 40 anos da Igreja Universal. Mas, mais uma vez, eu teria que fazer um reparo nas anotações do Bispo Edir Macedo, como ocorreu ontem. É claro, é sempre positiva a anotação, mas ela requer reparo. Veja se você concorda. Mas aí tem que conhecer o contexto do capítulo 23 de Êxodo. Mas diz assim o Bispo Edir Macedo: Deus é juiz e protetor de todos, inclusive dos desprezados e marginalizados. Os juízes eram advertidos a não praticarem o favoritismo e não distorcerem a lei e não aceitarem suborno para beneficiar alguém. O Altíssimo não tolera essas atitudes. Por isso, promove injustiça e corrompe a sociedade. O Altíssimo não tolera essas atitudes. Por isso, promove injustiça e corrompe a sociedade. Não é exatamente sobre este erro que vou falar, porque dá a impressão que é o Altíssimo que promove a injustiça e corrompe a sociedade. Mas, na verdade, o Altíssimo não aprova essas atitudes. Sobrou aí um por isso, não é? O Altíssimo não aprova atitudes que promovem injustiça e corrompe a sociedade. Claro que nós entendemos, está escrito errado, mas não é sobre isso que eu quero dizer, não. É sobre o fato deles se preocuparem em falar dos juízes. Não é para os juízes
esta palavra direcionada. Existem textos, realmente ele está certo, mas não neste contexto do capítulo 23 de Êxodo. Aqui em Êxodo ele está falando exatamente para quem se vale da justiça, para quem recorre ao tribunal, para quem busca o juiz, ou seja, as partes. Você vai ver que todo o texto vai falando aí das partes. Então está dizendo para que quando você vai no tribunal, a pessoa comum não é o juiz. Quando a pessoa vai demandar ali ou participar como testemunha, como um advogado, por exemplo, um promotor, ele não deve se valer da falsidade. E aí fica aqui uma pergunta que não quer calar. A Record TV obedece, observa os comentários do bispo Edir Macedo, que, salvo engano, é importante, tem influência. Penso até que seja proprietário da Record TV. Mas, infelizmente, a Record parece não ler os comentários, pelo menos desta Bíblia Sagrada, com as anotações de fé do bispo Edir Macedo. Para você que acompanha meus vídeos, sabe do que eu estou falando. Está aí a pergunta. Então, se você está perto aí do bispo Edir Macedo, diga a ele: bispo, a Record não está fazendo aquilo que o senhor prega. É isso. Campanha por justiça. Memorize Êxodo 23, 6 e 7. E que assim, Yahvé Tissidéquino nos abençoe ainda mais. Inclusive, o bispo Edir Macedo e a Record TV. Até o próximo Desafio Memória Bíblica.